Olá, alunos do sexto ano. Aqui é Leonardo Montes, professor de História, e nós começaremos hoje as atividades da semana 1 da nossa apostila número 3, que começa aqui na página 58. Nossa unidade temática, invenção do mundo clássico e o contraponto com outras sociedades. Como sempre, leiam todas essas informações e aqui começa o nosso tema específico, a África, o berço da humanidade. Então aqui tem um texto, chamado Descoberto o berço da humanidade na África. Vocês devem ler. Coloquei em destaque aqui algumas passagens do texto que são interessantes e que vocês devem observar aí com cuidado, ok? E logo abaixo começam aqui as atividades. Então vamos lá. Todos nós sabemos que o continente africano protagonizou o surgimento da humanidade. Lá foram encontrados os fósseis mais antigos do planeta e todas as pesquisas apontam para lá como o lugar onde tudo começou. Para além da origem da humanidade, a África também foi palco da construção de grandes civilizações. Entre essas civilizações podemos destacar o Egito Antigo, sociedade que se organizou às margens do rio Nilo. Observe o mapa atual da África e o que destaca a região do Antigo Egito. Em seguida, responda as questões abaixo. Então, vamos lá. Antes de tudo, o continente africano é apontado por todas as pesquisas como o berço da humanidade. O que isso quer dizer? Que o homem surgiu primeiro na África. E como se sabe isso? Através dos fósseis. O que são fósseis? São restos humanos que foram preservados, como por exemplo ossos, que em algumas condições, em alguns tipos de terreno, eles são muito bem preservados, apesar de já se ter passado muito tempo. Quando os cientistas então começaram a fazer análise do DNA, assim como análise química e um monte de recursos que a ciência tem, eles então conseguiram descobrir que esses ossos estavam ali há bastante tempo. Então, quando se comparam, por exemplo, os ossos que se encontram na África e outras partes do mundo, se vê que os mais antigos estão justamente na África. Por essa razão é que se diz que o homem surgiu por lá, ok? E de fato a África teve grandes civilizações, grandes povos. E o que mais se destacou, sem dúvida, foi o Egito Antigo. O mapa não está numa boa definição, mas se vocês pesquisarem aí no Google sobre mapa atual da África, vocês vão achar esse mapa e o Egito está aqui, essa parte. Então, quando se fala em Egito Antigo, se está falando desse pedacinho aqui. E aqui tem uma figura ampliada, que também não está numa boa resolução para ver, mas enfim, é o que está na apostila, Então, esse é o Egito, o Baixo Egito, o Alto Egito, e esse aqui é o Rio Nilo. Então a gente vê como ele é extenso. E essa é uma região de deserto. Então olha o tamanho do rio que atravessava, e aqui floresceu no passado a civilização que hoje nós chamamos de Egito Antigo. Beleza, então vamos lá para as perguntas. O que você sabe a respeito do continente africano? Então, são questões de ordem pessoal, vocês devem responder o que vocês sabem sobre o continente africano. Quando alguém fala em África, o que vocês imaginam? Aliás, ponto importante, a África não é um país, a África é um continente. Cada cor dessas aqui representa um país, então olha quantos países diferentes existem na África. Então escreva aí o que você sabe sobre ela. Depois, você já ouviu falar no Antigo Egito? O que você sabe sobre essa civilização? Então, novamente, você deve colocar o que você sabe. Se você já ouviu falar, quem sabe você já tem assistido algum filme, que tem bastante filme que trata disso, não é? E vamos lá para C. Repare na imagem 2. Que imagem é essa? Está aqui em cima, imagem 2. Então, vamos lá. Observe que o Egito Antigo era composto por desertos.
e que em sua geografia ganha destaque o Nilo, que é o rio mais extenso do mundo. E aqui muita gente pergunta, não é o rio Amazonas? Não, o rio Nilo é maior do que o rio Amazonas, um pouquinho, 100 e poucos quilômetros, mas é maior. No contexto do Egito Antigo, qual seria a importância do rio Nilo? Então aqui já é uma reflexão que vocês devem fazer. Então vamos pensar, um país que está no meio de um deserto e que tem o maior rio do mundo. Qual foi a importância desse rio para o desenvolvimento da civilização no Egito? Então vocês devem refletir. E aí vem a D. Ainda sobre o rio Nilo. Observe que as comunidades que compunham o Egito Antigo estavam localizadas nas margens do rio. Elabore hipóteses que possam justificar a organização dessas comunidades nas margens do rio. Vocês vão ver ao longo dos nossos estudos que quase todos os povos construíam suas cidades perto do rio. E isso se dá por uma série de razões. Veja bem, hoje, quando vocês abrem a torneira da casa de vocês, sai água. Vocês vão no banheiro, vocês abrem o chuveiro, a água escorre. Mas a água não nasce da torneira, nem sai do chuveiro à toa. A água vem de um rio. Hoje nós temos muitas tecnologias que fazem a água sair de lá e vir até a casa da gente. Mas no passado não era assim, então reflete, ok? Vamos lá para 2. A sociedade do Egito Antigo era organizada em classes de pessoas que se agrupavam de acordo com a função que desempenhavam. Abaixo temos uma pirâmide com a representação social de cada grupo. Com a ajuda do seu livro didático ou pesquisando na internet, complete os espaços com os segmentos correspondentes. Bem, aqui está uma pirâmide simbolizando a divisão social. O que isso quer dizer? Cada uma dessas linhas separam pessoas que exerciam funções diferentes. Então aqui você tem uma única pessoa no topo da pirâmide e aqui embaixo você tem a maioria das pessoas. Então, quem era essa pessoa que estava aqui em cima? Quem são essas outras pessoas? O que elas representavam na sociedade do Egito Antigo? Então vocês devem pesquisar na internet, isso é muito fácil de achar, vocês não vão ter dificuldade. Então, assim que vocês acharem, vocês escrevam aqui o nome das pessoas que compunham essas camadas da sociedade egípcia, ok? Vocês escrevam aqui. E aqui embaixo tem uma outra atividade que é semelhante. Olha só, sociedade egípcia, camada social, integrantes e função. Então o que você vai fazer? Você vai pegar essa lista que você colocou aqui e você vai copiá-la aqui embaixo. São os integrantes, as 7 camadas, ok. A diferença é aqui na função. Essa aqui está pedindo para você identificar, por exemplo, quem é essa pessoa? Quem são essas? Quem são essas? O que elas representam? Qual camada da sociedade elas estão? E aqui você vai explicar o que elas faziam. Então, quem é essa pessoa? Coloca aqui. O que ela faz? Qual era a função dela na sociedade? Aí você coloca aqui, entendeu? E assim, preenchendo a função de todas as camadas da sociedade egípcia. E por fim, a questão número 3. Vamos lá. A religião na sociedade egípcia era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Existia o deus do sol, da agricultura, dos mortos, entre tantos outros. Cada cidade e estado no Egito Antigo tinha o seu deus protetor. Pesquise no livro didático ou na internet e em seguida preencha a tabela listando quais eram os principais deuses no Antigo Egito e sua função dentro da sociedade. Então, para efeito de comparação, não é a mesma coisa, mas só para vocês entenderem. Cada cidade no Egito tinha o seu deus protetor, que é algo semelhante ao padroeiro da cidade. Por exemplo, aqui em Uberaba nós temos Nossa Senhora da Abadia, que é a padroeira da cidade, não é? Então, de forma semelhante, cada cidade no Egito também tinha o seu deus protetor. Então, nessa atividade aqui, ela pede que vocês pesquisem sobre a mitologia egípcia
e coloquem o nome dos deuses antigos do Egito aqui e a função que eles desempenhavam na sociedade. Vocês vão ver que eles não apenas acreditavam em vários deuses, mas eles entendiam que cada deus era responsável por uma pequena parte das coisas. Por isso que tinha o deus da agricultura, tinha o deus dos mortos, tinha o deus Sol, enfim, vários outros deuses. Então você deve fazer aqui uma pequena lista, isso também é muito fácil achar na internet, e aqui você deve colocar a função desempenhada por esse deus, ok? São só essas atividades da primeira semana. Graças a Deus essa apostila aparentemente está mais fácil, porque o PET 2 realmente foi puxado, mas é isso aí. Qualquer dúvida, me chamem, perguntem, estou aqui para ajudá-los, ok? Um abraço e até a próxima.